Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 1º de agosto, quando a Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, ele que foi bispo e doutor da Igreja. Então contamos com a intercessão de Santo Afonso no dia de hoje, de um modo muito particular sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, invoquemos o Espírito Santo Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 1º de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 36 a 43. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho, onde Jesus explica, a pedido dos seus discípulos, a parábola do joio. Alguns dias atrás nós ouvimos no Evangelho Dominical esta parábola do joio. O homem que semeia boa semente, mas vem o inimigo à noite
e semeia a semente da erva daninha para prejudicar a plantação. Então, aos poucos começa a crescer a semente do trigo e começa a se desenvolver também a semente da erva daninha. Os empregados percebem e pedem ao patrão para arrancar logo o joio. E o patrão diz: não, espere. Quando crescerem os dois, nós vamos poder perceber exatamente qual é a planta boa e o que é a erva daninha. E aí nós vamos arrancar os dois. Um para a colheita, outro para ser jogado no fogo, porque não serve para nada. Hoje Jesus explica cada símbolo dessa parábola e deixa muito claro, fazendo uma exortação: quem tem ouvidos, ouça. Porque no fim dos tempos, o joio vai ser recolhido e jogado na fornalha. Deus é paciente, meu irmão, minha irmã. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos experimentem o reino que Ele tem reservado. Deus quer que todos cheguem à piedade. Por isso Ele dá chances ao ser humano, para que use a sua liberdade para o bem, para que use a sua liberdade para escolher a salvação, para que use a sua liberdade para estar no caminho da vida. Infelizmente, muitos insistem em usar desse dom precioso que Deus lhe concedeu, da liberdade, para escolher os caminhos da morte, para escolher os caminhos do pecado, e negam a Deus, ao seu projeto de amor e salvação. Querem permanecer como joio, não querem mudar, não querem se deixar transformar, porque Deus tem o poder de transformar o joio em trigo, tem o poder de transformar a erva daninha em planta boa, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas muitos insistem em viver e permanecer como joio. No fim dos tempos, os anjos, como lembra Jesus, explicando a parábola, que são os ceifadores, virão para recolher o trigo e jogarão o joio no fogo. Não porque o joio não teve oportunidade de se deixar transformar, mas porque insistiu em ser joio e não trigo. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que Deus não condena ninguém. A verdade é que Deus não pune ninguém. Deus não castiga ninguém. Mas cada pessoa, sendo instruída, tendo recebido a palavra, tem condições de responder sim ou não pela salvação. Os que decidirem permanecer como joio estarão dando a sua resposta por não querer a salvação que vem de Deus. E Deus, que dotou o ser humano de uma liberdade verdadeira, de uma dignidade verdadeira, não violentará a liberdade de ninguém. Oxalá possamos nós nos sentirmos já trigo. E se porventura existir algum resquício de joio em nós, que tenhamos a humildade de nos colocar na presença de Deus, para que Ele nos transforme, para que Ele nos liberte, de modo que sejamos trigo de Deus. E no dia do julgamento, sejamos contados entre aqueles que realmente se deixaram tocar pelo Senhor e se transformar por Ele. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora e Santo Afonso Maria de Ligório reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dará.
sois meu pastor.